Olá, a maior parte das dificuldades que o trader tem quando opera não vem do mercado, não vem do trade que ele está fazendo, vem de uma situação que antecede isso, que é qual é de fato o seu objetivo. Por exemplo, se o nosso objetivo é no longo prazo, se nós acreditamos que uma coin vai se valorizar no longo prazo, que diferença faz se ela cai agora 10%? Se isso faz diferença para nós, se essa queda de 10% nos afeta, duas coisas. Primeira, nós não estamos com uma visão de longo prazo. E a segunda, a gente não planejou bem o nosso momento de entrada. É possível ter uma visão de longo prazo e se sentir mal ao mesmo tempo com uma queda de 10%? Sim. Então nós temos que ter um pouco mais de critérios antes de abrir um trade, antes de fazer uma compra. A gente tem que ter certeza que a gente chegou no fundo. Como a gente tem certeza que a gente chegou no fundo? Quando ela para de cair e começa a subir. Então, não podemos nos focar em tentar adivinhar o fundo, em tentar adivinhar o topo. Deixa o mercado se mover. Quando tu vê que aquela queda terminou e começa a se transformar numa alta, aí tu entra. Tu entra num preço que ainda é vantajoso para quem tem a visão do longo prazo e que já se distanciou o suficiente do fundo, te convencendo de que aquele era um fundo e que agora a probabilidade de subir é muito maior. Então o que acontece às vezes? A gente tenta antecipar e ficar com todo o lucro para nós. O que acontece? A gente chama para nós um prejuízo, nesse caso, de 10%. E às vezes ele é suficiente para nos tirar do trade. Por quê? Porque aquele limite emocional que a gente suporta foi atingido, a gente sai do negócio e os preços continuam subindo e a gente fica olhando naqueles menos 10% que nos deixaram para trás. Então a gente tem que ter muito cuidado. Primeiro, perspectiva de longo prazo, 10% a menos agora não pode afetar a nossa visão de longo prazo, senão ela não é uma visão muito clara, senão ela não é uma visão muito estabelecida, é uma visão que a gente ouviu falar, uma visão emprestada de alguém que a gente comprou sem saber e vai estar pagando agora por isso. Ao mesmo tempo, a gente tem que saber quanto que a gente tolera. Por exemplo, 10% pode cair, então não vou comprar com todo o meu capital, vou comprar com uma parte. Se cair 10%, quem sabe eu compro um pouco mais. Nesse caso, talvez uma opção melhor, talvez, cada um tem a sua escolha, seria o que a gente chama de dollar average cost, ou seja, tu compra regularmente. No momento em que o preço está abaixo de um patamar que eu considero a partir dali vantajoso, tu inicia um calendário de compras. Então tu vai começar a comprar mensalmente aquela coin ou aquela e algumas outras, mas tu inclui essa coin dentro daquele percentual que tu vai comprar. E aí tu não está preocupado se depois tu comprou caiu, se depois tu comprou subiu. Enquanto ele ficar abaixo daquele valor, por exemplo, Bitcoin abaixo de 8 mil, por exemplo, EOS abaixo de 4 dólares, por exemplo, Ethereum abaixo de 200 dólares, por exemplo, Bitcoin Cash abaixo de 300 dólares, então tu vai comprando todo mês um pouco. Isso não tem emoção, isso não precisa muito raciocínio, isso não impressiona ninguém, mas isso faz dinheiro no longo prazo. Então quando o nosso objetivo é dinheiro, a gente usa coisas que quando a gente conta, as pessoas olham, não se impressionam, não nos agradecem, não nos aplaudem, mas com o tempo, vem o dinheiro que a gente está esperando. Aí sim, nós temos uma posição vantajosa e aí sim, se tem algo para comentar, caso esse também seja um dos objetivos. Até lá, tem que ter paciência e persistência. Então, se a visão de longo prazo ela é estável, ela é sólida, ela é bem consolidada, uma queda de 10% agora não pode nos afetar. Caso isso também nos afete, a gente tem que ter cuidado. A gente tem que entrar quando a gente tem certeza que de agora em diante ele vai subir. E em geral isso acontece longe do fundo. O fundo foi atingido, ele subiu, ele está se recuperando a patamares, agora a gente entra. E por fim, não podemos nos esquecer, coins é como moeda estrangeira, isso não é participação de empresa, isso não paga dividendo, isso não distribui lucro, ela vai ser sempre aquela quantia, aquele objeto, aquele número de moedas, ele nunca vai mudar. Então se a gente quer lucro em cima disso,
nós temos que liquidar essa posição, nós temos que em algum momento vender. Holder para sempre não existe. Holder para sempre em ações, onde tu te torna sócio de uma empresa, tu compra um número X de ações e a partir dali tu começa a receber um fluxo de caixa positivo associado àquelas ações. Tu está recebendo todo ano dividendos, que é a tua parte nos lucros da empresa. Bitcoin não distribui lucro, Ethereum não distribui lucro, EOS não distribui lucro. Elas podem te fazer rico, mas só quando tu passar elas adiante, até que nós tenhamos um ecossistema de verdade, onde aplicações distribuídas rodam em cima dessas blockchains e aí quem tem coins, ou quem detém tokens, ou quem detém etc., recebe participação desse outro fluxo de caixa. Até lá é comprar na baixa, vender na alta e o tempo entre eles depende do planejamento do trader. Acompanhe o nosso canal, assine ele, ative as notificações e não perca nossos novos vídeos que a gente vai tentar fazer 2 ou 3 por semana doravante. Muito obrigado, até uma próxima e muito cuidado. Responsabilidade é sempre sua, nunca é do mercado. Tchau!